Shalom, shalom, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em algum momento da sua vida você parou para pensar o porquê que muitas coisas não acontecem, não fluem? Por que muitas vezes você planta e não colhe? Por que muitas vezes aquele projeto que você coloca no papel não sai do lugar? Você já parou para pensar o porquê que muitas coisas deixam de fluir na sua vida? Bênçãos que já poderiam ter sido liberadas, que você poderia já estar desfrutando de tudo isso, mas não aconteceu ainda? Você já parou para pensar nas causas disso? Você já parou para analisar o porquê de tudo isso? Eu estava meditando nesse contexto e me veio um texto da palavra de Deus e eu quero compartilhar com você, que se encontra em Gênesis no capítulo 4 e o verso 9, que diz assim o texto: E perguntou Yahvé a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele replicou: Eu não sei, sou eu por acaso guardião de meu irmão? Então disse a ele Yahvé: O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Portanto, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Preste bem atenção neste versículo agora. Sucederá que, quando lavrares a terra, não te dará mais de sua abundância. Errante e nômade serás na terra. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida e o porquê que as coisas não dão certo? Em 1 João, no capítulo 3 e o verso 15, nós encontramos a resposta desse texto, que diz assim: Porque todo que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não pode permanecer em nenhum homicida. Ah, pastor, mas ainda não é o suficiente para eu poder compreender isso. Então, em Provérbios, no capítulo 15, o verso 18, diz assim: O homem iracundo, o homem que se irrita facilmente, suscita contendas, mas o homem paciente se antecipa a acalmá-los. Você já ouviu falar sobre o pecado do Lashon Hará, que é língua maldita? Já parou para pensar nisso? É algo que o judeu evita, é algo que o judeu tem em todos os sentidos, se policia para não falar do seu irmão. Por quê, queridos? A atitude de Caim matando a Abel resultou em uma escassez na sua vida. Ah, pastor, mas eu não mato ninguém, eu não sou homicida. Sabe quando nos tornamos homicida? Quando levantamos falso testemunho contra o nosso próximo, quando entramos em batalhas sem necessidade, quando aquelas pessoas estão comentando sobre alguém, desconstruindo o caráter de alguém, sentando a boa, como diz o ditado, e aí você entra no meio, aí você tem aquele velho ditado: não sei quem morreu, quero chorar, né? Então, independente de qualquer coisa, fala aí. E aí entramos em batalhas desnecessárias e permitimos nos ser conduzidos ao erro, aliás, induzidos ao erro. Então, quando nos tornamos homicidas? Quando falamos do nosso próximo. Quando falamos do nosso próximo. Ah, pastor, mas eu não falo de ninguém. Em algum momento a gente fala. Em algum instante a gente acaba entrando por esse caminho inconscientemente. De repente nós estamos falando da vida de alguém. Mas o texto de Provérbios vem dizendo que nós devemos vigiar para não se irritar com algumas situações, para não nos tornarmos pessoas que, infelizmente, acabam matando as outras com as nossas palavras. Ter o cuidado naquilo que falamos é muito importante, porque você pode não matar alguém fisicamente, você pode não apontar uma arma para alguém e dar um tiro nela ou fazer alguma coisa nesse sentido,
mas você pode de alguma maneira desconstruir a vida dela, arrebentar com ela, com as suas palavras, e você acaba matando essa pessoa sem saber que está fazendo algo para si mesmo. Porque quando eu falo de alguém, não é essa outra pessoa que está sendo prejudicada. Aliás, embora isso vai lhe causar um transtorno muito grande, mas o maior prejudicado somos nós. Somos nós. E aí nós plantamos e não colhemos. Nós fazemos planos e não acontece. Nós sonhamos e não se realiza. Porque nos permitimos ser enganados e levados e induzidos por Satanás a agir dessa forma contra o nosso próximo. E aí aquilo que devíamos externar como amor, como um apaziguador, nos tornamos pessoas que suscitam a ira, que se irrita facilmente, que fala o que não deve, se precipita nas palavras. Queridos, tem algo que nós devemos compreender. Muitas vezes ministramos pessoas, muitas vezes oramos por pessoas que não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar a mãe, não conseguem perdoar alguém da família, um amigo, porque essa pessoa acabou ferindo ele de tal maneira com as palavras. E às vezes, você já viu aquele velho ditado? Uma palavra dói mais do que um tapa. E é uma realidade, porque aquilo que se semeia dentro é o que produz frutos. O exterior você consegue de alguma forma maquiar, mas dentro não. E nós devemos pensar, você cônjuge, esposo, esposa, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala com a sua esposa, seu esposo. Vigia, não mate ele, não mate ela, não mate seus filhos com palavras, não mate seu pai, não mate sua mãe, não mate o seu irmão em Cristo, não libere palavras sobre a vida dele, que você vai colher frutos amargos, a sua terra se tornará estéril. Por isso que 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e vigiar, e se converter dos seus maus caminhos, isso muda de direção, muda a maneira, muda a sua conduta, muda seus pensamentos, permita que o Espírito Santo mova sobre a sua vida, e não mate, vigie, evite o pecado de Lashon Hará, língua maldita, quer dizer Lashon Hará, peçonhenta. Se você quiser plantar e colher, ame. Se você quiser plantar e colher, se coloque no lugar do outro. Se você quiser plantar e colher, saiba controlar-se, não se irrite facilmente, provocando contendas, dissensão, trazendo tristeza e angústia para ambas as partes. Saiba que o maior prejudicado em tudo isso somos nós mesmos. Por isso, eu oro para que o Espírito Santo, o poder de Deus, se manifeste na sua vida, em nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida plena na presença de Deus e saibamos que só o amor que Deus coloca em nossos corações pode produzir os frutos que tanto almejamos, os frutos que tanto queremos que floresça e nasça nas nossas vidas. Ei, eu não sei como é a sua vida, mas de uma coisa eu sei, que ela pode ser diferente se você tem plantado e não colhido, se os seus sonhos não têm se realizado.
Abra sua boca para profetizar coisas boas. Abra sua boca para liberar palavras amáveis. Não abra sua boca para dizer coisas que amanhã ou depois você pode se arrepender muito. Para terminar, você é dono das suas palavras, até que ela não saia da sua boca. Depois que ela sair, saiba que ela vai produzir os seus frutos. Sabe por quê? Palavras são sementes, e uma vez plantadas, elas vão nascer. Elas vão nascer. Então vigie, pense, analise. Deus tem coisas lindas para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos. Por mais que muitas vezes a vontade é falar. Não, eu falo o que eu penso mesmo, não quero nem saber. E aí vive com uma vida totalmente desregrada, totalmente fora de contexto, fora daquilo que Deus quer que você viva. Não fale o que você quer. Seja sensível ao Espírito Santo e fale aquilo que Ele quiser. Aquilo que Ele deseja que você fale. Que Deus abençoe sua vida e que a graça de Deus seja derramada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre sua esposa, sobre seu esposo, sobre seus filhos, sobre a sua mãe, sobre o seu pai. Ei, eu desejo em nome de Jesus que tudo vá bem na sua vida. Tudo vá bem e em nome do Senhor seja glorificado. Saiba que vale a pena. Sabe, tem um pastor, amigo meu, pastor José Rodrigues, que ele diz assim, sabe, muitas vezes é melhor engolir um sapo boi. Já sabe aquele sapo boi? É melhor engolir um desse do que transformar a sua vida em uma terra infértil. Sabe por quê? Porque Deus quer que você produza muitos frutos. João 15,16 diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concede. Deus te abençoe, pense nisso e viva melhor. Que o Eterno esteja contigo sempre.